Fala pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Se alguém puder dar um alô aí, por favor. Se está me ouvindo ou não. Ouvindo. Beleza, maravilha. Pessoal, vamos lá. Eu vou conectar aqui do meu iPad também, que essa aula vai ser importante. Eu desenhar algumas coisas para a gente poder entender melhor. Vamos lá. Só um segundinho. Vamos lá então. Olha só, para quem não me conhece, eu sou o André, né? Sou eu que sempre estou mandando as coisas ali no grupo. Eu sou engenheiro civil, sou pós-graduado em fundações, contenções, em projetos de edifícios, projetos estruturais. E, basicamente, para quem estava aqui nas primeiras aulas, né, a gente está desenvolvendo um curso de EBERIC, que a ideia é ajudar vocês a começar a carreira ali como projetistas. Na primeira aula, deixa eu só, estou conseguindo entrar aqui pelo iPad, só um segundo. Na primeira aula, a gente conversou não, né? Eu expliquei aqui como que a gente começa um projeto, desde a organização do projeto, como que a gente faz aqui na Avante, para dar uma ideia para vocês como que vocês podem fazer aí no escritório de vocês. A gente falou também como que importa um projeto quando a gente não tem o arquivo IFC, que é o arquivo 3D da estrutura. E aí a gente limpou essa arquitetura, inseriu no Weberic, mas também fez a inserção pelo modelo 3D. Então, assim, a gente conseguiu avançar até o início ali do lançamento dos pilares. E aí, basicamente, o que eu deixei como dever de casa para a galera que assistiu o curso, que conseguissem fazer o lançamento dos pilares para a gente dar uma olhada. De antemão, para a gente conseguir. Eu estou só ajustando a câmera aqui. De antemão, para vocês saberem como é que vai funcionar o curso, a gente sempre vai ter uma aula de conteúdo, hoje é aula de conteúdo, e depois tem uma aula de retirada de dúvidas. Sempre vai ser assim, tá? Então, por exemplo, quer tirar dúvida? Hoje a gente pode tirar dúvida ali nos 15 minutos finais, porque a gente vai ter 45 minutos de conteúdo e 15 minutos de retirada de dúvida. Só que às vezes você quer desenvolver, porque é o ideal, você quer desenvolver o projeto ali no teu computador para ver as dúvidas que você vai ter. A gente ter esse tete a tete um pouco mais próximo, isso vai acontecer na aula de retirada de dúvidas, beleza? Hoje são dúvidas mais tranquilas, mas a gente vai ter um momento que a gente vai poder pegar ali na mão de vocês e ver o que vocês estão fazendo no projeto. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar grande parte da configuração do projeto, tá? O que a gente configura, o que a gente entende aqui nos projetos, e por isso que eu falei que eu vou ficar com o meu iPad aqui de apoio pra gente, porque eu vou precisar desenhar algumas coisas, porque eu acho mais fácil de explicar dessa maneira. Mas vamos lá. O projeto, para relembrar, é esse aqui. Deixa eu abrir o 3D para a gente ver. É uma casa de um pavimento térreo, de um pavimento só, ela é térrea, só que ela tem alguns níveis aqui para a gente dar uma olhada. Então, ela tem a parte da garagem aqui no nível mais baixo, aqui está tampando, mas a gente tem internamente aqui a parte social da casa no outro nível. E, além disso, a gente tem na edificação como um todo, a cobertura dela em níveis diferentes, ó, se vocês observarem. Lembrando que aqui é cobertura metálica, aqui é cobertura metálica, a gente não vai abordar isso nesse curso. E aí, a gente, então, inseriu a arquitetura, a gente está pronto para começar o projeto, a gente vai começar a lançar pilar, tá? Quem não pegou essa parte, aula 1 tá lá no YouTube, no nosso canal, que a gente ensina tudo direitinho. Então, eu não tenho, se a gente entrar aqui no croquis, nenhum pilar lançado. Eu posso ou começar a lançar os pilares, ou posso fazer com... Perdão, que eu não estou compartilhando a tela. Gente, toda vez que alguma coisa parecer estranha, vocês me avisem, tá? Porque eu não vou saber se eu estou compartilhando a tela ou não. Vocês estão vendo a minha tela, beleza? Se alguém puder confirmar aí, por favor. Tá sim. Tá, beleza. Valeu, Antônio.
E aí, olha só, eu até lancei alguns pilares aqui na outra aula para a gente mostrar como é que fazia. Mas antes de lançar os pilares, antes de começar a concepção estrutural, o que que eu faço? Eu gosto de mexer em configuração do software. Você pode mexer na configuração do software lá no final ou no início. Tanto faz, tá? Quando você reprocessar a estrutura, ela vai interpretar todas aquelas configurações, vai mudar algumas coisas, mas eu prefiro fazer no início. Por quê? Quando você, quando você faz as configurações, é porque assim, não tem um problema tipo de você ter que voltar no início para mexer em configuração. Você pode mexer quando você quiser. Só que você fez a sua estrutura toda, está analisando ela e vai mexer em configuração lá no final, as coisas podem mudar. Então pode ter elemento que não estava dimensionado, que vai estar dimensionado, isso é bom, mas pode ter elemento que estava dimensionado e que não vai estar dimensionado. E isso seria muito ruim. E aí você teria retrabalho. Então eu acho que o momento ideal é agora. E aí, antes de começar o projeto, o que que a gente olha primeiro de configuração? A gente vem aqui em projeto, ações. A gente vai mexer aqui em acidental. Isso aqui são os fatores de combinação. De antemão, se alguém puder me responder, eu deixei lá naquelas perguntas que eu pedi para vocês preencherem do formulário, no final delas tem o material de apoio do curso, que inclusive, por exemplo, cadê? Ó, tem isso aqui, ó, que vocês têm que olhar para saber, que são algumas coisas que eu deixei. Deixa eu só abrir. Só um segundo aqui que vai abrir para gente. Mas alguém não recebeu, alguém está precisando desse material? Se tiver, me fala. Isso aqui, ó. Basicamente, isso aqui são os PCs. O que que é isso? É como se a gente fosse configurar o nosso cálculo mediante ao que vai ter na edificação. Então, por exemplo, aqui eu tenho os fatores de combinação, PC0, PC1, PC2, e aqui a gente tem também, ó, um print da norma, para a gente preencher, que a gente precisa entender como que é a nossa edificação. Isso aqui é uma casa, ela é residencial, não é multifamiliar, não é uma biblioteca, não é um armazém, e a gente precisa ler isso aqui, como que as cargas acidentais vão se comportar. Então, por exemplo, para 050403 são o Gamaliel, depois você me chama no WhatsApp ali que eu te envio, tá? Mas olha só, aqui, para o 050403, são locais que não há predominâncias de pesos de equipamentos que permanecem fixos por longos períodos de tempo, nem de elevada concentração de pessoas. Quando vocês lerem todos esses aqui, por exemplo, aqui embaixo tem bibliotecas, arquivos, oficinas e garagens. Quando vocês lerem, vocês vão alguma coisa. Tem alguém que está com o microfone ligado, se tá chiando bastante. Se puder desligar, aí, beleza. E aí aqui a gente vai perceber qual que é o comportamento da edificação. Por exemplo, vocês concordam comigo que em relação à quantidade de carga que a gente vai ter, a frequência de pessoas que vão ter ali, uma biblioteca é diferente de uma casa. Uma biblioteca a gente tem estantes cheias de livros ali que são. Deixa eu só liberar para alguém que pediu para entrar. Estantes cheias de livros que vão estar ali, e aí vai ter um peso maior, a gente vai ter uma predominância maior de pessoas, ou então, por exemplo, uma garagem, que é o que está aqui também, que a gente vai ter ali presença de carro muito grande, porque é um local onde as pessoas vão parar ali os veículos. Então, a gente precisa identificar isso e configurar certo no software. No nosso caso, que é uma casa, é esse aqui, que é o 0.5, 0.4 e 0.3. E vocês podem perguntar, falar, pô, André, mas e num prédio que a gente vai ter ali garagem e vai ter também os pavimentos típicos, que são as unidades familiares? Como é que a gente faz? Nesse caso, ou você vai cadastrar pelo pior cenário, que seria para garagem, né? Ou então, existe uma forma aqui dentro do eBay, que eu vou mostrar mais para frente, de como você configura individualmente por pavimento. Então, você colocaria ali a garagem com PC 08, 07, 06, e você configuraria ali na parte da edificação na área privativa com 0.5, 0.4 e 0.3. E aí, assim, essa é a configuração. Tem local, por exemplo, na pós-graduação que eu fiz, que é até do IBE,
que é do Enson Portela, que é um engenheiro super famoso, que é muito bom, inclusive, ele sempre configura para a pior situação. Ele sempre deixa no dele, se eu não me engano, tá 08, 07, 06 ou 07, 06, 04. Ele não muda isso nunca. Só que ele faz só edifícios gigantescos e prédios. Então ele fala como ele faz muito, ele não perde tempo com isso porque não muda muita coisa. Mas enfim, a gente vai vir aqui e vai configurar para 0.5, 0.4 e 0.3. Fechou. Aí agora, depois daqui, a gente vem. Deixa eu olhar o meu checklist aqui para facilitar. Inclusive, o checklist eu também enviei para vocês depois dessas perguntas. Depois a gente vem aqui para combinações. Em combinações, isso aqui são, digamos, tudo que o cálculo vai considerar quando o software processar a estrutura. Tá vendo que quando a gente inicia, vem tudo marcado como ativo. E aí, assim, você pode deixar tudo marcado como ativo e não tem problema nenhum, não vai estar errado, tá? E eu vou te dizer que nem, eu nem diria que o seu projeto ficaria hiperdimensionado. Mas, basicamente, quando você tem um projeto maior ou menor, o seu processamento, ele vai, que é aqui, ele vai levar mais ou menos tempo, dependendo se o projeto é maior e do que você está considerando para o cálculo. Então, é interessante você considerar aqui na janela ativo somente o que você vai utilizar. E aí, vamos lá. Desaprumo, vendo de baixo para cima. Desaprumo, que são esses 4 últimos aqui, e são só as direções, assim como o vento. Espera aí que alguém pediu para entrar. Show. Desaprumo você vai considerar sempre quando você tiver as edificações acima de 4 pavimentos. Tem alguém, acho que com o microfone ligado de novo. Se puder mutar, por favor. E aí a gente, então, se a nossa edificação é uma edificação térrea e ela não tem, eh, deixa eu ver aqui. O Jonathan, ah, tá, já mutou o microfone. Obrigado, tá? E aí, nesse caso aqui, a gente não tem uma edificação acima de 4 pavimentos, então a gente desmarca o desaprumo, não precisa considerar. Vento, a gente também faz a mesma questão do desaprumo, somente considera para edificações acima de 4 pavimentos. Isso aqui de vento, ele basicamente é, por quê? Olha só, deixa eu compartilhar minha tela aqui do iPad, que vai ser melhor. Vocês, se alguém estiver vendo ou não estiver vendo a tela do meu iPad, me fala, por favor, tá? Só me dá um alô aí se tá vendo ou não. Vocês estão vendo? Sim. Tá, beleza. Então vamos lá. Basicamente, quando a gente tem ali o vento x mais, x menos, y mais, y menos, é porque, por exemplo, a minha edificação, vamos supor, que ela é isso aqui. Alguém pediu para entrar. E aí, é basicamente o vento desaprumo, ele é considerado o vento, por exemplo, aqui, aqui, aqui e aqui. Eu não me lembro a ordem certa, tá? Se começa, por exemplo, daqui, que é 0 graus, ou se começa de baixo. Mas é 0, 90, 180 e 270. E aí é o seguinte, em relação ao vento, uma coisa importante também, e aí a gente pode olhar isso mais a fundo, mais para frente, não é muito comum, mas vocês podem me chamar também no privado se precisar. Essa é uma edificação mais comum, né? Os terrenos, eles no geral, eles são terrenos nas edificações 10 por 30 ou um pouco maior, mas a gente tem edificação retangular quando a gente olha de cima. Mas você pode, por exemplo, pegar uma edificação chutando, tá? Que ela vai ser, sei lá, ela vai ser um hexágono. Um hexágono não, né? Mas tem, por exemplo, esse formato aqui. E aí, nesse caso, você teria que configurar vento, vamos supor que ela é acima de 4 pavimentos, para você ter vento ativo. Você deveria configurar vento para ter vento agindo aqui, aqui nessa fachada, aqui nessa fachada. Isso já é o que vem de comum, e veria aqui. Só que essa daqui você não configura, porque você configura somente as que vão na fachada. Então você, em tese, teria que configurar para cá e para cá. E aí, ao invés de ter 4 direções de vento aqui, você teria 5.
Esse caso aqui, você pode falar assim, caralho, complexo, como é que eu vou fazer isso? Bicho, é bem difícil de vocês terem que fazer isso, tá? Principalmente quem está começando. Então, vento e desaprumo é basicamente isso, que é em tese ali para 4 pavimentos. Então, a gente não tem, a gente vai diminuir, não vai marcar. Temperatura. Temperatura e retração é o mesmo critério. Quando a gente tem em alguma direção da edificação, então seja, por exemplo, nessa direção ou nessa direção, a gente tenha mais do que 30 metros. É basicamente isso. Se a gente não tem, e aí eu vou. Aí só uma dúvida, tá? Vocês estão vendo a tela do meu iPad e a tela do meu computador, ou só um ou outro? Só um, mas o outro tá do lado, pequeno. Vocês veem as duas? A que você tá desenhando tá maior, a outra tá pequena. Tá, não, beleza, beleza. Me ajudou. Obrigado. Tá, vamos lá, voltando. É porque eu também vou mexer aqui agora no computador. Então, assim, eu desmarquei vento. Depois eu vou voltar aqui também no só com o computador para vocês verem. E vou medir. Pera aí, então, que eu vou parar. Eu vou ter que mudar aqui, parar de compartilhar para vocês verem a tela do computador agora. Beleza, agora vocês estão vendo a tela do computador. Se não tiver, me fala. Vocês vão vir aqui e vão medir a edificação, por exemplo. Ó. Aqui eu tenho toda ela. Vamos ver quanto tem. Então, vou pegar daqui, que é o final da edificação, até mais ou menos aqui, que é o início. Tem 13 metros. Para medir, você pode vir aqui, eu nem sei por aqui direito, você vem aqui em cota, mas o que eu sempre faço é, eu digito no teclado tipo AutoCAD, DIM de dimensão, aperto Enter, opa, não, perdão, é DI só de dimensão, dou Enter e vem e meço, ó. Aqui até lá na frente agora. Ah lá, ó. Deu 20 metros. Mas assim, isso aqui é de muro a muro. E na verdade, não sei se eu falei 20, mas são 30 metros, tá? Então, voltando aqui, a gente não vai marcar a parte de retração, opa, ações, projeto, ações, combinações com onde a gente estava. Então, a parte de temperatura e retração, a gente deixa desativado, porque não tem nada ali acima de 30 metros. Então, beleza. Subpressão. Vamos voltar aqui para o iPad para a gente entender o que é a subpressão e quando a gente vai deixar marcado. Subpressão, em tese, é quando a gente tiver um pavimento primeiro quando a gente tiver subsolo e quando a gente tiver o nível de lençol freático agindo nesse pavimento. Que o que que é? Eu estou mudando aqui para o meu iPad e, por favor, se não estiver vendo, alguém me avisa. Vamos lá. Subpressão é o seguinte. Vamos supor que você tem aqui é... Alguém pediu para entrar de novo. Aqui você tem aqui o nível, o solo ali, isso aqui é a grama, tá? Aqui é a projeção da edificação. Então tem aqui o primeiro, o segundo em corte, tá? E você tem um subsolo aqui embaixo. E aí aqui a gente tem, tá? 3 metros de pé direito, de piso a piso, na verdade, 3 metros e 3 metros. E aí quando você olha a sondagem, você identifica, essa daqui não tem, tá? Cadê a nossa sondagem aqui para mostrar para vocês? Só um segundo. Foi curso de referência, sondagem. E aí, quando a gente olha a sondagem, no nosso caso não tem, mas aqui ó, tem ó, cota em relação ao nível de água. E aí aqui poderia estar marcado. E aí vamos supor que na sondagem me fale que a 2 metros de profundidade eu tenho água. Então quer dizer que em 2 metros aqui, na minha sondagem foi achado água. Quando eu tenho essa situação, que é um subsolo com um nível de água dentro dele, a gente precisa deixar subpressão. Opa, eu fiz alguma besteira aqui, só um segundo. Achei. A gente precisa deixar subpressão marcado, que está aqui, ó. Vocês estão vendo o Eberic agora. Então, você deixa marcado, nesse caso não tem desmarcado. Água, eu sempre lanço o peso da caixa d'água como carga de água. Então, deixo marcado. Acidental, sempre marcado. Protensão, concreto protendido.
primeiro que o curso é de concreto armado. Nesse projeto eu já sei que não vai ter concreto pretendido também, então não marca. Solo, só quando eu for ter algum esforço com muro de arrimo. Eu não tenho nenhuma escavação aqui, então eu desmarco. Então, em resumo, desaprumo somente quando eu estou acima de 4 pavimentos. Vento, somente quando eu estou acima de 4 pavimentos. Temperatura, somente quando eu tenho um pavimento com maior de 30 metros. Subpressão, é o que eu acabei de explicar, quando a gente tem nível de lençol freático dentro de um pavimento ali de subsolo. Água eu sempre deixo marcado, porque eu lanço caixa d'água como carga de água. Acidental, sempre marcado. Retração, mesma situação de temperatura, somente quando tem um pavimento com mais de 30 metros. Proteção, quando a gente vai usar concreto pretendido, e não é nem o objetivo desse curso. Solo, quando tem muro de arrimo, não tem nenhuma escavação, então não tem nenhuma chance de ter alguma contenção aqui, não deixo marcado. Ok. Então, essas são as primeiras configurações que eu faço aqui, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Show. Pressão, deixa eu ver como é que a gente está de tempo. Ainda tem uns 16 minutos. Pressão admissível. A gente sempre precisa configurar, e aí tem aquela velha história de que, o meu cliente não quer fazer sondagem. Eu sei que para quem, assim, tá no início, até eu também passo por isso, passava muito no início do cliente não querer fazer sondagem, tem muito local que a galera não faz sondagem, mas até um ensinamento para vocês para tentar, assim, a convencer o cliente, eu sei que nem sempre é fácil. A sondagem, ela não é um gasto. A sondagem é uma economia para o cliente. Por quê? Quando você não faz sondagem, você vai estimar a sua pressão admissível do solo como a pior possível. E esse movimento entre estimar a pior possível e fazer a sondagem e descobrir que você tem um solo ok, você basicamente economiza muito mais com o valor da sondagem, pelo menos aqui na minha região, em Volta Redonda. Eu sei que nos locais onde já fiz projetos, que são bastante, elas saem em média de R$ 3.000. Então, assim, a primeira coisa é essa: o cara que ele acha que ele está economizando 3.000, mas ele está gastando muito mais na fundação. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, que é normativo, você tem que fazer. Terceiro ponto, cara, se você pega um solo que você não sabe, o solo é muito ruim, e você tem água ali com 1 metro já, que pode acontecer, bicho, já é, dependendo, você nem consegue fazer sapata. E aí você vai dimensionar, porque assim, se você não tem sondagem, você não consegue dimensionar a estaca. Não dá para dimensionar. E aí você tá ferrado. Então, sondagem é muito importante fazer. Agora, como que a gente vai olhar isso aqui e jogar para dentro do programa? Informações importantes. A gente vai olhar se tem cota aqui de nível de água. Eu vou. Como é que é feita a sondagem? Eu não me lembro. Eu vou pular isso porque eu acho que eu expliquei isso na primeira aula, tá? Como é que a sondagem era feita. Se eu não expliquei, alguém me lembra na próxima aula, me chama no privado que eu explico. Mas o que que a gente vai olhar? Cota de nível de água, número de golpes aqui, do segundo e do terceiro trecho, que é a soma, e a classificação do material. O que que eu vou pegar de informação? Primeiro aqui, o mais importante, é a resistência do meu solo. Como é que eu faço? Se eu tenho um solo que ele vai ter, assim, tem algumas. Como é que eu escolho se eu vou sair de sapata para uma fundação profunda? A primeira coisa é a seguinte: existem alguns parâmetros. O primeiro é que quando eu sempre apoio a minha sapata ali, que é a primeira solução que eu vou tentar, a 1,5 m. Então eu vou estar mais ou menos aqui. Então eu considero o solo de baixo aqui para minha resistência. Quando eu tenho, por exemplo, esses três aqui, que eu sempre faço uma média entre os três próximos, o segundo, terceiro e quarto, na verdade, os dois próximos, em relação ao segundo, porque tem relação com o bulbo de pressão, que ele vai até aqui mais ou menos. Então, eu sempre pego, faço a média entre esses três. Eu somo os três e faço a média. Nesse caso aqui, vai dar 19 mais 32 mais 30 dividido por 3. Tenho a média aqui do meu solo. Deu 27. O 27 eu divido por 5. Então, a minha pressão admissível é de 5,4. Tem gente que vai pegar só esse aqui, só o 19, pegar o 19 e divido por 5. Dá 3,8. Cara, o 19 já é muito bom, tá? Então, assim, nem precisa fazer a média para aumentar. Pode usar o 19 mesmo.
Mas tem quem faça só por aqui, por 1, e tem quem faça por 3 e tira a média. Os 2 estão certos. E aí, assim, e aí depois você divide por 5. E aí, assim, quando nessa média aqui eu tenho um número 7 ou menos, cara, o solo é bem ruim. E aí eu já começo a pensar em fundação profunda. Mas se eu tenho uma casinha simples igual a essa daqui que eu tô, que não tem muitas cargas, eu vou de sapata, tá? Agora, se eu tenho 3 pavimentos ali, 2 pavimentos, uma casa muito grande, eu talvez penso em estaca. Por quê? E aí, isso não tem certo e errado, isso vai da análise de vocês, de entender se o tamanho da sapata, porque assim, se o solo é ruim, você precisa de sapata muito grande. A outra indicativa é, se você tiver mais do que 70%, se você pegar e juntar todas as áreas de sapata e der mais que 70% da sua área do térreo, então assim, você pegou todas as áreas de sapata, somou, você tem que fazer isso manualmente, e viu que deu mais de 70% da área do térreo. Deu, sei lá, 170 metros de sapata, metros quadrados, e o seu térreo tem 200. Eu nem fiz a conta de cabeça, tá? Mas deu mais que 70%. Cara, sai de sapata e vai para fundação profunda, que vai ser muito melhor. Essa é a primeira, uma das métricas. Então, a gente falou de verificar que o SPT está abaixo de 7. Você tem que analisar se a sua edificação tem muita carga ou não. E aí também, além disso tudo, da questão da porcentagem em relação à área do térreo, água. Cara, você tem um SPT aqui de 7, 6 e 8, e aí aqui você tem água com 2 metros, com 1,5 m, bicho, aí é fundação profunda. E aí quando você vê água aqui, fundação profunda, com mais simples é estaca escavada. Se tem água, não pode ter estaca escavada, tá? Então, aí você tem que ir para uma estaca escavada com fluido estabilizante ou até para um outro tipo de fundação profunda, estaca raiz, estaca Strauss, hélice contínua, enfim. Então, o que que a gente vai retirar daqui? Da forma que eu faço, pego 19, 32 e 30, faço a média e divido por 5. Na verdade, vamos usar o 19 então, deu 3,8. A gente vai dentro do software, vem em projeto, dimensionamento, sapatas, pressão admissível, deu 3,8. Então a gente vai editar 3,8. Tipo de solo, arenoso ou coesivo. Vamos na sondagem. Argila, 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 solo com alteração de rocha, areia, enfim. O que é um solo coesivo? O que não é um solo coesivo? Imagine uma argila mesmo. Você pega ela e faz uma bolinha na mão. E quando você solta da mão, ela vai ficar ali redonda. Se você pega uma areia de praia sem estar molhada, uma areia qualquer mesmo, e você faz uma bolinha, como quando você tirar, cara, ela vai desmanchar inteira. Imagina que o solo coesivo é esse que ele tem uma forma ali, que ele é mais firme. Se você tiver dúvida para saber o que é coesivo ou não, melhor coisa, manda mensagem para a galera que fez a sondagem. Na sondagem vai ter o telefone, você manda, pergunta, fala ali, manda a sondagem para eles e pergunta se é um solo coesivo ou não, se vocês tiverem dificuldade. Nesse caso, grande predominância de argila aqui no início. Então, eu marco como solo coesivo. Ok. Outra configuração feita. É que ajustar a pressão admissível do solo. Agora, deixa eu olhar o que a gente tem mais. Tá. Configuração sobre rigidez dos elementos. A gente vem aqui em projeto. Eu vou mostrar a configuração, depois explico por quê. Análise, e aqui a gente tem uma parte de não linearidade física. Eu postei um vídeo esses dias sobre isso, e aí é o seguinte, vou voltar a transmissão pelo iPad, se não estiverem vendo, me falem, por favor, tá? Mas, vamos lá. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Aqui embaixo tá bom. Quando a gente olha na norma, e é na página, cadê? Eu tenho aqui, quem quiser, depois me fala que eu mando, tá? Que eu só vou pegar para ler o que eu já vou comentar aqui. Mas a norma diz para a gente o seguinte, que em edificações de até 4 pavimentos, na parte de não linearidade física, tá? A gente pode diminuir a rigidez dos pilares para mais próximo das vigas. O que eu quero dizer com isso?
Quando a gente tem um pilar numa edificação, o pilar ele basicamente trabalha a compressão e a viga é um elemento de flexo-tração. Então, o pilar ele vai ser esse elemento aqui, que ele vai trabalhar bem na compressão. Já a viga, ela é esse elemento que trabalha na flexocompressão. O que segura a compressão dos pilares? O que é bom com compressão é o concreto. O que é bom para tração é o aço. Quando a gente está analisando uma viga aqui, e aqui é a linha neutra, tá? Representando ela. Se a gente olhar as fibras dela, na parte superior, a viga está comprimindo. Na parte inferior, ela está tracionando. E aí, quando a gente tem compressão, o elemento perde rigidez com o tempo, quando ele está sofrendo compressão, através de fluência. E o elemento perde rigidez, o elemento tracionado, com o tempo, através de fissuração. O pilar, ele só sofre fluência. A viga sofre compressão em cima, então ela sofre aqui perdendo rigidez por fluência, e fissuração embaixo, então ela vai perder rigidez, ela sofre tração embaixo e vai sofrer com uma perda de rigidez por fissuração. Logo, já que a viga ela tem dois elementos fazendo com que ela perca rigidez, a gente vai ter a viga menos rígida que o pilar. Então, quando a gente olhar no software, a configuração, já vem viga com 0.4 e pilar com 0.8. Quando a gente tem uma edificação, e aí a gente tem, por exemplo, aqui, tá? É o corte de uma edificação. Pilar, viga, pilar, viga. As cargas que vão sendo distribuídas nela, elas sempre vão seguir, isso aqui é só uma representação das cargas sendo distribuídas, tá? Elas sempre vão seguir pelo elemento mais rígido. Então, elas sempre buscam os elementos que têm mais rigidez. Então, as cargas tendem a buscar os pilares nesse caso. E aí, quando a gente tem, que é o que a norma fala, edificações de até 4 pavimentos, casas de médio e alto padrão, com vãos muito grandes, e aí a gente tem momentos negativos altos chegando nos pilares, basicamente a gente vai estar transmitindo muito momento para os pilares. Com isso, por ter uma edificação mais baixa, os pilares não estão sofrendo tanta compressão, não estão tão carregados, e aí isso faz com que os pilares precisem de mais aço, porque o que resolve o momento é aço, mais aço para serem dimensionados. Quando a gente configura a rigidez dos pilares mais para baixo, a gente fala aqui para o software que os pilares não são tão mais rígidos que as vigas. E aí ele vai redistribuir melhor esses momentos. E quando ele redistribui melhor esses momentos, não quer dizer que a carga vai sumir. Quer dizer que a carga vai para um elemento, vai distribuir melhor entre os elementos, então vai mais carga para as vigas, não que vai mais carga do que para os pilares. Vai mais carga para as vigas em relação ao que estava sendo feito antes. Quando isso acontece, as vigas elas recebem melhor os momentos. Então a gente tem uma estrutura menos armada. É isso. E aí a norma fala que a gente pode reduzir a rigidez dos pilares de 0,8 até a rigidez das vigas, que é 0,4. Mas ela não fala qual é o valor que a gente pode usar. Tem autor que vai falar que você pode usar 0,6, vai ter autor que vai falar que você pode usar 0,5. Eu sigo a linha de um projetista de cálculo estrutural, que é o Pedro Santana, que é o melhor que eu conheço, e ele usa 0,4. Eu uso, em média, 0,5 ou 0,4, tá? E aí eu venho aqui e configuro 0,5 para a rigidez dos pilares.
essa explicação ela foi um pouco longa. Aí eu queria um feedback de vocês, que se alguém puder me falar agora. Deu para entender o que eu expliquei ou não? Se alguém puder me responder aí, vai ajudar demais. Eu entendi. Tá, beleza, valeu, Antônio. Alguém tá com alguma dúvida? Se ninguém comentar, vou tentar Boa noite, meu amigo. Tudo bom? sem dúvida. É... Opa, é Igor, tudo bem? Igor, isso, joia, boa noite. E isso não acarreta nas vigas mais carregadas? Exatamente. As vigas vão ficar mais carregadas agora do que antes, quando a gente faz essa transformação. Só que foi o que eu comentei. As vigas lidam melhor com os momentos do que os pilares. Então, proporcionalmente, elas não vão ficar tão carregadas quanto os pilares. Entendeu? Entendi, com certeza, faz todo sentido. Obrigado. Fechou? Então, beleza. Eu vou seguir aqui que imagino que ninguém tenha mais nenhuma dúvida. Para finalizar, em parte de configuração, acho que tem até mais algumas, mas a gente mexe aqui em projeto, materiais e durabilidade. Deixa eu marcar aqui no meu checklist para a gente não repetir na semana que vem, porque ainda tem algumas outras configurações. Alimentação. Tá. Materiais de durabilidade é o seguinte. Primeira coisa que vocês vão fazer é classe de agressividade ambiental. Deixa eu parar de compartilhar aqui do iPad para a gente voltar a ver o Eberic. Classe de agressividade ambiental, basicamente, ela vai dizer em relação a, por exemplo, se você tem uma edificação que ela está ali na beirada da praia, você tem ali, por conta da maresia, de tudo, o aço ele corrói muito mais fácil. Então você precisa de um cobrimento de concreto maior nas suas armaduras do que se você está numa cidade que não tem praia. E aí, quando você vem configurar a classe de agressividade, você basicamente clica nesses três pontos, que já abre automaticamente aqui, ó. Abre quais são as classificações. Então, por exemplo, você tem aqui o 2 para uma classe moderada, uma urbana, e aí aqui tem algumas linhas para você ler aqui embaixo. Quando você tem respingo de maré, você precisa de uma classe de agressividade ambiental 4, que é muito forte. Então, você vai configurar isso aqui. O nosso é numa área urbana, longe, não é uma cidade de praia. Então, a gente vai considerar A2, beleza? Na classe de agressividade ambiental 2, e aí depois eu vou para iPad, senão eu vou ficar mudando toda hora. A gente tem basicamente por classe de agressividade ambiental qual é o cobrimento mínimo e qual é o FCK de concreto mínimo que a gente pode usar. E aí aqui a gente tem a dimensão do agregado. Brita 2, sempre 19 milímetros, eu não mexo nisso, tá? E aí tem duas coisas para marcar aqui. Controle rigoroso das dimensões dos elementos. O que ele quer dizer se você marcar isso? Ele quer dizer que você vai ter um controle muito milimétrico. Deixa eu liberar aqui, mais alguém pediu para entrar. Você vai ter um controle perfeito sobre o cobrimento de concreto dos seus elementos. Cara, em obra é impossível. Impossível. Você vai dizer que a forma exatamente de fora a fora vai ter o cobrimento que você definiu. É impossível, não marca isso. Agora, o segundo é o seguinte: considerar redução no cobrimento para peças com FCK acima do requerido para a classe de agressividade. O que quer dizer isso? Eu sempre marco, tá? Por quê? Sempre não. Na verdade, geralmente acontece comigo, mas eu posso marcar. Por quê? Deixa eu abrir aqui o nosso material de apoio, que eu vou mostrar para vocês. Só um segundo. Eu vou pegar aqui no meu iPad, que vai ser melhor. Eu enviei um dos materiais de apoio, que estão, para quem preencheu lá o checklist, tem uma tabelinha. Cadê? Meu Deus. Aqui, achei. Deixa eu compartilhar aqui o iPad. É uma tabela que ela fala, mediante a classe de agressividade ambiental, qual é o FCK que a gente pode utilizar. Vê se vocês estão vendo a tela do meu iPad aí, por favor. É que ainda não. Do iPad não, só do Eberic. Tá, fiz alguma besteira aqui. Deixa eu liberar para alguém mais que pediu para entrar. Tá.
Acho que agora vocês vão ver. Mas a tabelinha é a seguinte, ó. Agora vocês estão vendo. É isso aqui. Quando a gente tem uma classe, tá vendo que tem classe de agressividade aqui no canto, ó. A gente está usando a 2. E o FCK mínimo, ele é de 25 MPa. No software vem considerado 25, só que eu uso 30. Na minha região, a gente usa FCK de 30. Então eu vou mexer depois lá para vocês verem, mas quando eu uso 30, ele me fala aqui, ó. Se for adotado FCK superior ao mínimo, os cobrimentos podem ser reduzidos em 5 milímetros. E ele me fala que o cobrimento da classe de agressividade 2, com FCK de 25, ele é 25 milímetros para laje, 30 milímetros para viga pilar, em contato com o solo 30, e etc. Como eu estou usando um concreto maior, um FCK maior do que me pede, que é o 25, eu posso diminuir aqui para 20, aqui para 25 e aqui para 25. E aí é isso que eu vou fazer. Por quê? Lá na frente a gente vai ver alguns problemas que isso pode ajudar a gente, tá? Que o software vai dar. Mas aí eu venho aqui no software, então. E vou configurar aqui para 30. Aí eu já coloquei que eu considero redução do cobrimento para peças com FCK acima do requerido. Era 25. Vou passar para 30 todo mundo. Eu coloco todo mundo até aqui embaixo só para desencargo de consciência, tá? E aí o cobrimento. Por exemplo, na minha tabelinha, e aí depois vocês vão ter acesso, só para não ficar compartilhando a tela do iPad toda hora, ficar voltando para a gente não perder tempo. Mas olha, para as vigas, cobrimento de viga era de 30 milímetros que falava. Como eu estou com FCK maior, eu posso ir para 2,5. As peças externas e as peças internas eu mantenho a mesma coisa. Cobrimento em contato com o solo. Lá tinha 30 milímetros também. Então, posso abaixar meio milímetro, 5 milímetros, vou para 2,5. Pilares, peças externas. Pilares, mesma coisa da laje aqui. Da viga, perdão, 2,5. E peças internas, mesma coisa. Na norma, ela fala que o cobrimento em contato com o solo é 4,5, tá? Você não reduz. Então, aqui no pilar você pode deixar 4,5. Nas lajes, era 2,5, a gente pode baixar para 2. Por que que da laje é menor? Porque a laje ali você tem um cobrimento de concreto, você ainda depois tem a argamassa, aí tem contrapiso, argamassa, tem revestimento, então você tem muito cobrimento. Por isso que ele pode ser menor. Então, é isso. A gente tem aqui para ajustar também as bitolas, beleza? As bitolas, no geral, não tem uma regra muito definida para umas. Por exemplo, para pilar, a gente sabe que o mínimo de bitola de vergalhão em pilar é 10 milímetros. Então, a gente vem aqui, desmarco de 8, beleza. E aí vai assim, do bom senso. Por exemplo, você pode fazer armadura transversal com 12,5 se você quiser, mas não, você vai deixar ali até com 6,3, a menos que precise. 20 eu também desmarco, que é um projeto pequeno, não quero que o software me jogue aço de 20 ali em algum momento. Isso, perdão, aqui era para viga, então vou deixar 8. Para pilar, o 8 já está desmarcado, tiro de 20 e deixo dessa maneira. Para lajes, tiro 16 aqui e deixo dessa maneira. E aí, vamos lá. Ajustei a resistência do concreto, consolo, classe de agressividade ambiental, diâmetro do agregado. Beleza. Já configurei a rigidez dos pilares para 0,5. Enfim, basicamente, pessoal, a parte de configurações básicas que eu faço, deixa eu voltar para a nossa tela aqui, que eu estou meio perdido, é essa, tá? A gente tem, eu até passei um pouquinho do tempo, a gente tem 9 minutos aí ainda. Se alguém tiver alguma dúvida, o momento é esse. Se não tiver também, obrigado. E eu queria também feedback para saber se vocês gostaram, o que vocês acharam, por favor. Se alguém puder mandar, pelo menos que seja por escrito aí, para eu ver se alguém tem alguma dúvida ou não. Então, como ninguém comentou nada. Opa, André, fala, Antônio, beleza? beleza. Eu tinha uma dúvida bem pontual só no lançamento, que era. É porque, assim, tem algumas vigas de um lado da edificação que
por exemplo, lá o forro, eu acho que ele tá rente à laje, sabe? Não, Aham. não foi especificado que ele tá bem abaixo. E aí eu fiquei em dúvida, tipo, nesse caso aí, a viga vai ser o quê? Todas invertidas, nesse caso? Eu tô compartilhando a tela aqui. Você tá falando nesse lado aqui? Isso, esse lado aí, esse lado direito. Eu fiquei com dúvida. É, praticamente não tem forro. Invertida. Nós É, temos na essa viga parte invertida de. aqui. Isso, mas na parte de dentro mesmo, tá? Por exemplo, para lançar a laje. Só que aí, tipo assim, digamos que eu lance uma viga investida nessa parte de dentro, né? Aí meio Uhum. que ele choca com essa calha, né? E. Então, cara, assim, a calha ela é uma representação ali da arquitetura. E nem sempre, assim, o que que a gente, ao meu ver, o que que a gente tem que seguir da arquitetura? Cara, a gente não pode ter pilar no meio de algum local ou uma boneca de pilar aparecendo. Agora, a calha precisou mudar ali, em vez de ser uma calha aqui direto, vai ter uma. Deixa eu mostrar, cara. Em vez de ter essa calha aqui, você vai ter que ter uma outra calha aqui. O caimento do telhado mudou um pouco. Cara, isso é muito simples de alterar. O que que eu sempre indico é, troca uma ideia com o arquiteto. Assim, você vai chegar para o arquiteto, vamos supor que fosse uma situação real, e vai falar, cara, olha só. Porque assim, quando você explicar, ele vai entender. Porque, por experiência, ele nem vai ligar disso. Ele ligaria se você falasse que, pô, eu vou ter que ter um pilar aqui, uma boneca de pilar aqui dentro da sala. Aqui, eu vou ter que ter uma boneca. Aí ele ia se incomodar. Agora, você vai mudar a calha ali, dificilmente o cara vai ligar. E aí você vai explicar isso para ele também. Falar, cara, eu não tenho espaço para colocar viga, ou você desce o seu forro, vai descer o seu forro, a gente muda a calha. E assim, obviamente não precisa falar ríspido igual eu acabei de comentar. Mas você vai ter que mudar a calha e não tem problema. O telhado ali é o de menos, beleza? Pronto, tranquilo. Obrigado. Era só isso? É basicamente só isso mesmo. Porque Ah, essas vigas aí de dentro, dessa parte tinha ficado tudo. Se eu colocasse abaixo, né? Como não tinha forro, ficava tudo aparente. uhum. Não, fechou, fechou. Na aula de retirada de dúvida, que vai ser a próxima, a gente dá uma olhada junto, beleza? Ah, beleza. Tá, então fechou. Antônio, obrigado aí, pessoal, obrigado, tá? Queria agradecer a presença de todo mundo. Dá uma olhada lá na descrição do grupo, porque tem um calendário para vocês terem acesso à próxima aula já. Quem não tiver o material de apoio, me chama no WhatsApp que eu envio também, beleza? Um abraço e valeu!